Era uma noite como qualquer outra, no sertão do Ceará. Raimundo, um rapaz de 22 anos, e sua namorada, Tainá de Desinuebe, voltavam de uma vaquejada. A estrada de terra entre Quixadá e Quixeramobim era poeirenta e escura, iluminada apenas pelos faróis da velha caminhonete. Histórias de luzes estranhas, rasgando o céu nos anos 60, de gado que enlouquecia sem motivo, e de vacas que simplesmente sumiam do pasto, sem deixar rastro. Raimundo só ria. Para ele, tudo não passava de lenda de gente antiga, invenção para assustar a criança. Mal sabia ele que estava prestes a se tornar parte de uma dessas lendas. De repente, a risada dele morreu na garganta. No céu escuro, uma luz alaranjada forte e pulsante desceu em direção a eles. O motor da caminhonete engasgou e parou. As portas travaram. Um zumbido profundo começou a vibrar, não só no carro, mas dentro dos ossos deles. O ar ficou pesado, com gosto metálico e quente. Tão rápido quanto apareceu, a luz se apagou. O motor da caminhonete voltou a funcionar sozinho. Com o coração batendo na boca, Raimundo pisou fundo no acelerador. Pelo retrovisor, viu pequenas luzes, como vagalumes gigantes seguindo-os por um tempo antes de desaparecerem na escuridão. Quando chegaram à cidade, um pacto de silêncio. Quem acreditaria numa história daquelas? Mas Tainá, olhando para o céu estrelado do sertão, apenas sussurrou: "A minha avó tinha razão. Tem coisa nesse sertão que a gente não entende." Naquela noite, Raimundo não conseguiu dormir. As imagens da luz, do zumbido, do medo, voltavam sem parar. No dia seguinte, a história ganhou um novo capítulo. Tainá conversou com a avó, que confirmou tudo. Nos anos 60, uma onda de avistamentos parecidos varreu a região. Um vaqueiro sumiu por 3 dias. Quando voltou, falava de seres de luz. Enlouqueceu e morreu pouco tempo depois. A história, que parecia distante, estava se repetindo. E eles não eram os únicos. À noite, na praça da cidade, descobriram um grupo de WhatsApp. Dezenas de pessoas postavam fotos e vídeos da mesma luz alaranjada que eles viram. O pânico começou a se espalhar. A notícia chegou até a capital, e um jornalista de Fortaleza anunciou que viria investigar o caso. Mas antes que ele pudesse chegar, o céu de Quixeramobim mudou de forma assustadora. Nuvens escuras e densas se formaram do nada. Um trob, o seco anormal, ecoou pelo sertão. E então, começou a chover. Mas não era água. Era uma neblina luminosa, com o mesmo cheiro metálico da noite anterior. Onde a névoa tocava, a pele das pessoas começava a brilhar num tom alaranjado. Gritos, pânico, confusão. As pessoas corriam sem saber para onde, tentando se proteger de uma chuva que não molhava, mas marcava. Tão rápido quanto começou, a chuva parou. O brilho na pele sumiu, mas o medo ficou. E naquela mesma noite, Josué, o dono do mercadinho, um homem conhecido por todos, desapareceu. O jornalista, Daniel Carvalho, chegou em meio ao caos. Ele não perdeu tempo. Sua primeira publicação foi direta. Esses fenômenos ocorrem em ciclos de 12 a 16 anos, desde 1967. E sempre terminam com desaparecimentos. Daniel procurou Raimundo e Tainá. Ele sabia que eles tinham sido os primeiros a ver a luz de perto. Na biblioteca municipal, ele abriu seu arquivo. Sua tia era a bibliotecária e lhe deu acesso a jornais antigos. Sobre uma mesa empoeirada no segundo andar, ele espalhou as notícias. Luzes misteriosas no céu, seguidas de desaparecimentos inexplicáveis. Foi então que Daniel revelou sua conexão pessoal com o mistério. Seu pai, um professor de física, também desapareceu. Foi em 2011. Enquanto investigava exatamente esse fenômeno, ele mostrou um mapa com anotações detalhadas do pai. Cada ciclo tinha entre 4 e 9 pessoas desaparecidas. Este ciclo, disse Daniel com a voz grave, pode chegar a 15 desaparecidos nas próximas 2 semanas. Tainá, apavorada, perguntou o que todos pensavam.
A gente vai ser levado? A resposta de Daniel foi arrepiante. Alguns voltaram. Havia uma inteligência por trás. Vocês foram marcados, disse ele, olhando para o casal. Nesse exato momento, o zumbido profundo voltou. Lá fora, o céu se transformava. Nuvens formavam círculos perfeitos. E no centro de cada círculo, uma luz alaranjada brilhava. Eram como olhos gigantescos. Observando a cidade, Daniel não hesitou. Precisamos fugir para a Serra do Estevão. É uma zona morta. Lá, eles não conseguem nos alcançar. Temos 15 minutos para buscar nossas famílias. A urgência tomou conta de todos. Raimundo e Tainá correram para casa. Pegaram os pais dele, a avó dela. Encontraram-se com Daniel na saída da cidade. 2 caminhonetes aceleraram pela estrada, enquanto as luzes desciam sobre Quixeramobim. Uma delas se destacou e começou a segui-los. Flutuava no ar silenciosa, paciente, como um predador estudando a presa. A avó de Tainá com a voz trêmula murmurou. Eu vi isso em 67. Eles sempre alcançam quem eles querem. O zumbido ficava cada vez mais alto. As janelas dos carros tremiam. Mas assim que entraram nos primeiros caminhos da Serra do Estevão, silêncio. A luz perseguiu-os até a borda da serra e depois, simplesmente, sumiu. Zona morta, explicou Daniel. Talvez campos magnéticos naturais que interferem na tecnologia deles. Eles subiram por uma trilha íngreme até uma caverna escondida. Lá dentro, uma surpresa. Um acampamento improvisado, mas completo. Água, comida, um gerador e uma caixa com documentos. Era o refúgio do pai de Daniel. Ele sabia que um dia alguém precisaria se esconder aqui. Naquela noite, em volta de uma fogueira, a avó de Tainá compartilhou mais histórias antigas. Os índios, que viviam na região, chamavam as luzes de mensageiros das estrelas, e diziam que alguns iam com eles de livre e espontânea vontade. Lá embaixo, no vale, as luzes alaranjadas dançavam sobre a cidade, colhendo algo invisível. Os dias na caverna se arrastavam. Pelo rádio, ouviam notícias fragmentadas. Não era só Quixeramobim. Toda a região estava vendo as luzes, o exército estava a caminho, cientistas chegavam, e havia rumores até da NASA. No 5º dia, Raimundo acordou diferente. Ele sentia um chamado, uma vontade irresistível de ir em direção ao horizonte onde as luzes dançavam. Daniel o segurou com força. Meu pai sentiu a mesma coisa. Foi assim que ele desapareceu. Nos dias seguintes, Tainá começou a sonhar com vozes que ela não entendia. Sua avó por vezes murmurava em línguas estranhas, como se estivesse em transe. A tensão era palpável. No 9º dia, o inevitável aconteceu. Seu Damião, o pai de Raimundo, sumiu enquanto buscava lenha. Sem som, sem luz, ele simplesmente se foi. Abalado, Daniel finalmente mostrou o que escondia. Eram fotos, o interior de uma nave, seres altos, de olhos imensos, e no meio deles, seu pai, vivo, sereno. Eles não matam, disse Daniel, com a voz embargada. Eles levam... Naquela noite, o céu explodiu. Uma cortina de luz alaranjada desceu cobrindo tudo. A Abosussurro é o fim. Mas a luz parou, recuou e desapareceu. Silêncio absoluto. O rádio chiou e uma voz anunciou. O fenômeno cessou em toda a região às 23h47. 2 dias depois, eles desceram a serra. Quixeramobim parecia uma cidade fantasma. Casas vazias, janelas quebradas. A contagem final era assustadora. 23 pessoas desaparecidas só na cidade. Centenas em toda a região. E então... um milagre. Seu Damião foi encontrado dias depois, vagando descalço na estrada. No hospital, ele disse apenas uma frase enigmática. Eu vi. Eu sei o que eles são. Eles não são inimigos, são jardineiros. E nós somos o jardim. Os médicos disseram que ele estava bem, mas diferente. Tranquilo demais. Quase alheio a tudo. Todos os que voltaram, nos ciclos anteriores, e agora, compartilhavam dessa mesma serenidade estranha. 6 meses
se passaram. A vida, aos poucos, tentava voltar ao normal. Raimundo e Tainá estavam juntos, mais unidos do que nunca. Daniel publicou um livro, As Luzes do Sertão, que se tornou um best-seller. Seu Damião passava os dias desenhando símbolos estranhos e as noites olhando para o céu. Em uma dessas noites, Raimundo e Tainá observavam as estrelas. Não havia mais medo, apenas uma estranha compreensão. As luzes voltariam. 10, talvez 15 anos. E quando voltassem, a humanidade teria que fazer uma escolha: resistir ou aceitar seu papel no jardim cósmico. No horizonte distante, pequenas luzes alaranjadas piscaram suavemente, como uma promessa silenciosa. Nós voltaremos. Obrigado por assistir essa história.